Alô, eu sou o Luiz Miller, que estou gravando e dando continuidade à gravação do nosso curso básico de doutrina espírita. Já gravamos a primeira parte acerca de Deus. Agora, neste momento, vamos iniciar a gravação da segunda parte, que vai tratar do universo, da casa de Deus. É esse o tema que vamos desenvolver né, nesta gravação, dando sequência, como eu disse há pouco, ao nosso curso básico de doutrina espírita, aqui no nosso canal do YouTube. Os irmãos poderão acessar a qualquer momento no YouTube, é só digitar o meu nome, Luiz Miller, e já terão acesso a esse curso que estamos iniciando e também a outras mensagens, outras palestras que já temos ali gravadas, mas nós gostaríamos, principalmente para os iniciantes, que primeiro ouvissem, né, esse nosso curso, que deve ter umas 10 partes, mais ou menos, para que então os irmãos estejam bem fundamentados no que diz respeito aos fundamentos da doutrina espírita. Então, nesta segunda parte, nós vamos falar do universo que é a casa de Deus, né? E como nós já temos dito, a doutrina espírita, ela tem seus fundamentos todos baseados em Jesus, ou seja, no seu evangelho, né? É dali que nós extraímos os fundamentos que norteiam, que estruturam a doutrina espírita, e é isso que nós queremos deixar bem claro neste curso, para que os irmãos possam entender que estão entrando numa doutrina cristã. O Espiritismo é eminentemente cristão, né? Os irmãos podem ver que pela primeira parte já entramos com a ideia da existência de Deus, agora estamos iniciando essa segunda parte falando do universo, que é a casa de Deus, onde nós vamos ver nessa casa de Deus as diversas moradas, cujas moradas são os planetas, fisicamente falando, são os planetas. Eu falo fisicamente porque, além dos planetas, nós vamos encontrar moradas mentais, moradas astrais, mas neste curso básico vamos ficar no aspecto físico para que possamos entender cada vez mais que esses planetas, essas moradas, elas são habitadas, né? Porque Kardec vai perguntar para os espíritos acerca dessas moradas, e eles vão responder que todas são habitadas. Evidentemente que nós vamos ver que os tipos de habitação, o tipo de morador, vai depender do nível evolutivo de cada espírito e vão habitar com isso o planeta correspondente. Alguns já humanizados, outros ainda não, ainda pertencentes a outros reinos, né? Então, nós vamos verificar que a vida que é do espírito, ela vai estar presente em todas essas moradas e vai, então, se manifestar de acordo com a evolução de cada um. Espero que, ao término do nosso curso, os irmãos estejam melhor entendendo essas colocações que estamos fazendo. Então, essa questão das moradas, da casa do Pai, nós vamos buscar em Jesus lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, 1 a 3. O evangelista João, então, registra esse momento que nós vamos ler aqui, que ocorreu na última ceia, quando Jesus estava, de certa forma, se despedindo dos seus discípulos e apóstolos, né, para retornar ao Pai. Né? Ele vai dizer que chegou a hora dele voltar ao Pai. Então, os discípulos
estavam entristecidos porque há 3 anos eles vinham trabalhando lado a lado com Jesus, né, de uma forma mais física, e agora eles estavam na iminência, e estavam percebendo isso, que estavam na iminência de perder a presença física de Jesus. Porque Jesus ele esteve sempre com eles e está sempre conosco. Mas a convivência deles era de uma forma bem palpável, né? Bem visível. E eles estavam sentindo que precisar continuar o trabalho sem a presença física do mestre. E isso estava entristecendo eles, né? Duvidosos. E agora, como é que vai ser? Então, o evangelista registra essas palavras de Jesus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, os irmãos observem que ele começa falando daquela turbulência emocional que os discípulos estavam em função daquela circunstância, né? Então, ele pede para eles e está pedindo para nós também, para que, dependendo da situação, da circunstância, por mais difícil que ela seja, que nós não permitamos que essa turbulência emocional nos invada. Não se turbe o vosso coração. Então, para que isso não ocorra, claro que nós precisamos ter confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança nos nossos guias e protetores, confiança nas nossas competências para poder dar sequência, porque a vida precisa seguir. Apesar da circunstância estar, muitas vezes, nos colocando em situações que nós consideramos desagradáveis, mas são circunstâncias todas onde está a proposta da vida, a proposta de Deus para nos restaurar, né? Para que a gente aproveite aquela circunstância para trabalhar as nossas virtudes. E principalmente essa questão emocional, né? A calma, a serenidade, para que então a gente possa ter um tirocínio mais claro, mais lúcido, para que as nossas escolhas possam ser as melhores possíveis. Então ele pede que não se turbe o vosso coração. Mas ele também diz assim, ó, credes em Deus, credes também em mim. Por que ele diz credes em Deus? Porque ele sabia que em Deus eles já acreditavam. Porque a crença em Deus já vem desde lá de Abraão, Isaac, José, pois Moisés, né, com os 10 mandamentos. Então era uma crença que os israelitas já vinham conservando, trabalhando essa crença em Deus, embora daquela forma que Moisés apresentou, né? Mas e que Jesus vai depois apresentar a forma da misericórdia, do amor, né? Mas então ele pede que, além de crer em Deus, eles crescem nele também. Credes em Deus, crede também em mim. Ele dá essa conotação, né? E o que é crer em Jesus? É crer nos seus postulados, crer nos seus princípios. E aí, vamos perguntar, mas que princípios são esses? Né? Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo, que é ali que estão esses princípios. Precisamos estudar o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, onde ali está a fundamentação da doutrina de Jesus. Ao seguir Jesus, precisamos estar seguindo essa doutrina. Mas para seguir uma doutrina, precisamos conhecê-la. E para conhecê-la, precisamos estudá-la. Né? Então, tem toda essa questão. Né? E aí ele diz assim, ó, credes também em mim. É aqui que ele vai dizer, há muitas moradas na casa do Pai. Por quê? Por que ele disse isso? Porque eles estavam querendo saber para onde ele ia. Né? Então ele fala de que existem muitas moradas na casa do Pai, e ele, no caso, como espírito puro, ele iria para a casa do Pai, para a morada de Deus, que não é um planeta, é o próprio universo. Então, agora, isso era difícil ele dizer para eles, porque já para eles entender que existiam as moradas, né,
Já era difícil, imagina se ele dissesse que eu vou viver no universo. Ele diz, nossa, né? Fica muito difícil. Para nós hoje já está mais fácil de entender, né? Porque o espírito puro ele tem essa dimensão incrível, essa possibilidade incrível de estar com Deus praticamente em toda parte, onde ele quiser. Ele ele se locomove de uma forma até quântica, ele não precisa de movimento, ele apenas quer e ele vai estar onde ele quer. Né? Isso é alguma coisa assim muito interessante para que a gente entenda que o espírito puro ele tem um domínio total sobre a matéria e ele pode estar onde ele quiser, né? Sem se movimentar. É uma coisa complicada, mas lá na frente, eu diria assim, um dia, né? Com mais evolução, nós vamos entender mais e melhor. Mas só para que a gente possa ter inicialmente, né, irmãos, uma ideia de como que isso pode acontecer, né? Então, vemos que Jesus coloca, então, essa questão das moradas. E o que são essas moradas? Como eu disse para os irmãos, nós vamos nos deter nas moradas físicas. Outra vez nós vamos entrar, talvez, nas moradas mentais, nas moradas astrais, mas por enquanto nós vamos ficar nas moradas físicas, para que nós possamos entender que essas moradas são os planetas, que essa casa de Deus, nela, tem muitas moradas, tem muitos planetas, tem muitas estrelas, né? Muitos sóis, tem muitos sistemas estelares, tem muitas galáxias. Por exemplo, a nossa é a Via Láctea, mas ela tem uma quantidade enorme de sistemas solares, né? Porque um sistema solar ele é regido por uma estrela, como o nosso Sol é uma estrela, né? E assim nós temos todas essas estrelas que a gente vê no céu, né, no firmamento, essas são também sistemas solares, que orbitam em torno delas também planetas, né? Então, esse nosso espaço sideral, a astronomia, graças inicialmente ao Copérnico, com a sua luneta pequena, depois com Galileu, nós tivemos então aberta essa porta, né? Foi retirado esse véu para que a gente pudesse ver essa imensidão que é o nosso universo e o que ele tem, o que constitui, de que é constituído o universo, né? Então nós vamos verificar que ele é muito gigante e a quantidade de moradas e de moradores é muito grande também. Então, elas vão representar e representam essas moradas escola de almas, onde as almas vão habitar, né, essas moradas para ir desenvolvendo as suas capacidades intelectivas inicialmente, depois as morais, né, porque é o desenvolvimento da inteligência que vai nos propor a escolher o caminho do bem para o desenvolvimento do aspecto moral, dos nossos sentimentos, dos afetos, né? E assim por diante. Então, nós temos essas escolas com uma graduação. Né? Como nós temos aqui, por exemplo, nós temos as escolas nossas aqui, né? Onde nós vamos ter as escolas primárias, as escolas secundárias, né? As universidades. Cada uma dessas escolas aqui nossas, elas recebem alunos dentro de uma capacidade relativa a quê? Relativa às suas idades, né? Criança de 7 anos, de 8 anos, e assim por diante, cada uma está num patamar psicológico ideal para receber um tipo de informação. Então, as informações vão chegando gradativamente, na medida que vai passando de ano, a complexidade vai aumentando,
ao ponto de então chegar à possibilidade de ir até uma universidade, onde a coisa então é bem mais complexa, mas porque já traz estruturas anteriores para poder entender melhor esses ensinamentos mais complexos. Assim é o espírito. O espírito ele vai para as escolas ou ele vai encarnar em mundos, nessas escolas planetárias, de acordo com o seu nível evolutivo. Então, nós vamos verificar que todas essas moradas elas vão oferecer para o espírito de acordo também com o seu patamar evolutivo. Como aqui as crianças elas são atendidas de acordo com o patamar psicológico, as estruturas psicológicas, o espírito também tem as suas estruturas intelectivas, né? E vai receber as informações daquelas escolas e, de acordo com a sua evolução, vai passando de um mundo para o outro, né? E, evidentemente que essa passagem vai demandar algum tempo, não é assim, já de uma manifestação num desses planos que já vai passar para o outro, né? Nós vamos ter que ir nos capacitando, é como nós que estamos aqui na Terra, né? Para nós passarmos para o próximo, nós precisamos ir melhorando as nossas competências e principalmente os nossos sentimentos, que vão caracterizar uma frequência vibratória que precisará se compatibilizar com a frequência vibratória do plano em que nós vamos passar, né? Então, nós temos, Allan Kardec vai colocar aqui, né, a questão das categorias, né, das diferentes categorias de mundos habitados, todos, como disseram os espíritos para nós, todos esses mundos, todos esses planetas, todos esses globos são habitados. Evidentemente que nós vamos ver que nós temos planetas, dimensões dessas, que ainda só podem receber princípios inteligentes que vão estar ainda no nível do mineral, e outros já no mineral e do vegetal, e outros do vegetal, do mineral, do vegetal e do animal, e como o nosso aqui já oferece condições aos 4 reinos, né? Nós aqui temos princípios inteligentes no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal irracional e no reino hominal, né? Onde já a inteligência alcançou a razão, né? A capacidade de escolha, o livre-arbítrio e assim por diante. Então, nós temos nessas diferentes categorias de mundos habitados, Kardec começa aqui com mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, né? Na era das cavernas, etc. Era um mundo primitivo e ficou algum tempo, mas só que a evolução do próprio planeta, a evolução das pessoas que estavam habitando, já foram sendo promovidos e o meio, as circunstâncias foram se modificando e ao ponto de poder chegar agora a essa condição que nós estamos vivendo, que é o mundo de expiação e provas. Só que é preciso lembrar que a Terra ela já foi mundo primitivo, mas hoje existe nessas escolas, no universo, uma quantidade enorme de mundos também primitivos. E como nós estamos em expiações e provas, também existe uma quantidade enorme de planetas de expiações e provas. E cada um tem os seus ciclos evolutivos, né? Então, nós agora estamos no de expiações e provas, mas estamos fechando esse ciclo. Segundo informações de Chico Xavier, agora em 2057, nós estaremos fechando esse ciclo de expiações e provas e entrando numa categoria superior, que é a categoria de mundo de regeneração. Ou seja, a partir de 2057, nós estaremos entrando nessa dimensão que é chamado de mundo de regeneração. Mas é um mundo em regeneração, não é um mundo regenerado ainda. Até chegar para receber essa categoria, né, integral de mundo de regeneração vai levar muito tempo,
eu diria assim, milhares de anos, né, para que a gente possa alcançar. Mas agora, por exemplo, como nós estamos fechando esse ciclo de expiações e provas, nós vamos entender também que para participar desse novo ciclo, nós vamos precisar apresentar algumas condições, alguns critérios vão ser utilizados, né, para que possamos poder entrar nessa nova frequência. Porque que vai acontecer com o planeta? O planeta também vai mudar a sua frequência vibratória, né? Hoje nós temos essa frequência que nós estamos vivendo, mas essa nova situação, essa nova Jerusalém que nós chamamos, que, como fala lá o João no seu Apocalipse, né? A nova Jerusalém, para nós, esse novo mundo está a se apresentar. Mas como ele vai ter uma frequência vibratória diferente de agora, nós também vamos precisar estar diferentes. Diferentes em quê? Diferente na questão dos nossos sentimentos, da vigilância, desculpe, da vigilância dos nossos pensamentos, porque com isso nós vamos estar mudando o nosso padrão vibratório. Então tem que haver uma equalização vibratória nossa com a dimensão em que irá se apresentar para nós, né? Então, nós podemos estar aqui agora porque a nossa frequência se compatibiliza com a frequência do planeta que nós estamos vivendo. Porém, daqui a pouco isso vai começar a mudar, né? E só que esse daqui a pouco já começou. Ou seja, nós já precisamos estar com propositura de modificação, né? Com propostas de modificação para nos valer do quê? De novos conhecimentos? Não necessariamente, mas principalmente dos conhecimentos que já temos, né? Daquilo que já é sabido. O que nós estamos fazendo com aquilo que já sabemos? Isso é importante, né? Principalmente nós espíritas, né? Já sabemos muita coisa e o que é feito daquilo que é sabido? Isso é uma pergunta que a Joana de Ângeles faz, né? O que estamos muito preocupados em pegar novos conhecimentos, mas não estamos nos preocupando muito em trabalhar o que já sabemos. O que estamos fazendo? Vamos repetir a pergunta dela. O que estamos fazendo com aquilo que é sabido? Então, nós temos muitas informações, né? Então, com relação a esse mundo que vai entrar em regeneração, é assim que nós entendemos, por exemplo, o fim do mundo. O fim do mundo não é o fim do planeta, é o fim de um sistema de expiações e provas, é o fim de uma situação em que a matéria domina o espírito. Nós vamos entrar numa dimensão em que nós precisamos, como espíritos, dominar a matéria, né? Nós não podemos ser dominados por ela como ainda somos, né? Então, os interesses pessoais também é outro critério. Os interesses pessoais vão ter que mudar, né? Porque como é que nós atendemos os interesses pessoais? Quando pensamos só em nós, quando pensamos nos nossos caprichos, quando pensamos nas nossas vaidades, estamos pensando só em nós, né? Na verdade, ainda o interesse pessoal está muito forte. E como é que é sair dele? É praticar o bem com o interesse coletivo, o interesse universal, né? De uma forma que daquela nossa ação isso possa repercutir também na sociedade em que nós vivemos. Essa predisposição é uma das exigências para estar nesse mundo de regeneração, porque eu repito, o que vai permitir que a gente entre numa nova frequência é estar vibrando nessa frequência, né? Então não tem lá ele não vai ser perguntado, mas Luiz, o que tu fez, o que tu deixou de fazer? Eles vão olhar para mim e vão verificar a frequência vibratória que eu tenho. Isso já está dizendo tudo para eles, né? Então aí os irmãos podem perguntar, mas e o que vai acontecer com aqueles que não estiverem, né, com essa credencial para adentrar essa dimensão de regeneração? É claro que eles serão remetidos, transferidos para uma outra escola, né? Um outro planeta
que ainda esteja em prova e expiação, um pouco mais atrasado até, cujo nome desse planeta hoje nós já temos, que é o planeta Quiron, conforme as informações que nos chegam. Com que? Quiron, que é um planeta onde não tem todas essas digamos, as facilidades que nós temos, né? Não vamos ter celular, não vamos ter, né, WhatsApp, não vamos ter ar-condicionado, todas essas facilidades que nós já temos aqui, claro que não vamos. Nós vamos dar um recomeço, né? E, com isso, também vamos levar para aquele planeta a nossa experiência, né? Como aconteceu com os exilados de Cabela. Muito bem. Então, temos essas categorias: mundo primitivo, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, e também vamos encontrar mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Olha só, se o bem sobrepuja o mal, significa que o mal ainda existe, mesmo sendo um mundo ditoso. Mas a força do bem já é maior, né? É bastante interessante esse aspecto. E depois os mundos celestes ou divinos. Então, é uma sequência, e isso, claro, Allan Kardec fez uma classificação geral, né? Porque aí existe entre uma classificação e outra ainda os planetas intermediários, né? Mas isso aqui para nós termos uma ideia do escalonamento que existe na casa de Deus, que é o universo, e nessas escolas de almas, porque cada planeta desse é uma escola de almas, embora muitas vezes ainda não esteja na condição de alma propriamente dito, mas um princípio inteligente que um dia será um espírito humano, né? Humanizado. Então, a proposta de Jesus, o seu evangelho, é fazer com que nós possamos nortear a nossa vida dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa proposta de mudança. Mudança de quem? Mudança de nós. Não fiquemos fiscalizando os outros, não fiquemos analisando os outros, não fiquemos acusando ninguém, né? E sim olhando para dentro de nós, para ver o que nós temos que mudar em nós. Se ainda temos ressentimento, se ainda temos mágoas, né? Se ainda ficamos por qualquer coisa, ficamos irritados. Se o nosso melindre está muito forte, por qualquer coisa nós nos melindramos. E é bom lembrar, irmãos, que quanto mais o melindre existir, mais vamos precisar perdoar. Porque isso é muito importante entender. Por que eu preciso perdoar? Porque eu me melindrei, me machuquei. Então eu tenho que perdoar, eu tenho que desculpar o outro e observar para que eu trabalhe essa questão do melindre para que, doravante, eu não precise mais perdoar, né? Porque o perdão, eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. Você perdoa, mas tem que trabalhar essa parte que está submersa, né, desse bloco, né, psicológico, tipo a pedra lá de gelo do iceberg, que a maior parte não aparece, né, a que está por baixo. Em nós é aquela que está dentro de nós, né? Essa é a pior parte que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar a mágoa, o melindre, o ressentimento, e está no lugar disso tudo o amor, a bênção do amor, né? Desenvolver esse sentimento de fraternidade em favor do nosso próximo, e assim por diante. E com isso nós vamos melhorando o ambiente, né? O meio em que nós estamos vivendo, o nosso entorno, as pessoas que participam conosco, aonde nós formos, que nós possamos ser portadores de luz, portadores de paz, para iluminar e pacificar todo o ambiente em que estivermos nos relacionando. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela atenção e vamos então concluir essa parte. Vamos encerrar aqui agradecendo a atenção de todos e já nos preparar para a terceira parte que vamos gravar também. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz esteja com todos, hoje e sempre.